Numa palestra anterior, nós dissemos que os espíritos são criados simples e ignorantes e que, com a liberdade que Deus dá a cada um, vai adquirindo as experiências. Essas experiências são adquiridas no caminhar, na vivência. E a reencarnação ou a encarnação é uma lei que nos proporciona este fim: adquirir experiências e reajustar ou reconfigurar o nosso caminho, a nossa caminhada, rumo a essa tão desejada felicidade que todos nós almejamos e que, na madureza das nossas consciências, hoje nós já descobrimos que a felicidade realmente não é deste mundo, porque nós estabelecemos metas para ser feliz, e aí quando nós adquirimos essas metas, a gente descobre que a gente ainda não está feliz, Eu serei feliz quando eu comprar um automóvel, esse, aquele, outro, ou quando eu casar, ou quando eu tiver os meus netos, e assim por diante. E aí esses bens chegam em nossas vidas e a gente continua insatisfeito. Essa insatisfação é, vamos dizer assim, uma característica da nossa imperfeição. Por não caminhar nas diretrizes das leis divinas, nós adquirimos sofrimentos para nós mesmos, porque nós vamos contra, num dizer popular, nadar contra a maré. E aí vai desgastar mais. Se a gente nadar a favor da maré, a gente vai mais longe e mais descansado em menos tempo. Assim também é a nossa caminhada espiritual. E hoje, nós trouxemos esse livro que tem o título Depressão, Causas, Consequência e Tratamento. Ele é do autor Isaías Claro. Não é um livro mediúnico, é um livro ilustrativo de ensinamentos, que ele pega através da experiência e dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, recursos para que a gente possa nos reconfigurar nessa caminhada para a felicidade. E a depressão, ela é causada pela nossa dureza do coração, por não aceitar as leis divinas e não vivenciá-las, mas também por não nos aceitar, pelo fato de não nos conhecermos. Então é de suma importância a gente fazer aquilo que o Livro dos Espíritos nos recomenda, fazer uma reforma, uma observação íntima em nós, para que a gente possa estabelecer metas seguras para a nossa caminhada, porque não adianta nada a gente fazer uma meta grandiosa, longa ou espetacular, se a gente não vai executá-la. Então, conhecendo-nos, vendo as nossas forças, a gente vai fazer uma programação que nos dá conta de cumprir, que nos é favorável o cumprimento dessa programação. E assim, fazendo, através do conhecimento nosso, a gente vai percebendo que a gente pode, e muito, caminhar rumo à plenitude, à felicidade, à paz, à tranquilidade, que não é desse mundo, não é recurso desse mundo, é recurso da mente, do espírito, quando nós fazemos a tarefa correta, sem dar prejuízo a ninguém, a gente vai ter uma paz, uma tranquilidade. Tudo que é conquistado nesse movimento traz-nos tranquilidade, paz e libertação. E também a depressão, ela vem em nossas vidas pelo fato da gente não exercitar as virtudes recomendadas pelo Evangelho, através da vivência de Jesus, que é o nosso guia, nosso espelho
para ser visto e observado e imitado, porque ser cristão é ser imitador do Cristo. E uma das virtudes fundamental para o nosso crescimento espiritual é o perdão. Mas antes do perdão, é indispensável o auto-perdão. Perdoar-se a mim mesmo. E como vou fazer isso? Como vou perdoar-me a mim mesmo? Reconhecendo que sou um espírito imperfeito, que tem fragilidade, que tem dificuldade de compreensão, de assimilação e de vivência das leis divinas, por inexperiência mesmo, por falta de viver o suficiente ainda para compreender e fixar no nosso ser espiritual as lições que a experiência nos traz. A gente olha nos jovens, né, e eles cometendo algumas atrocidades que nós não cometemos mais, e a gente fica admirado, né? Nossa, mas como que essa criança, esse jovem, que coisa mais infantil fazendo essas coisas no mundo de hoje de informação. Nós passamos por isso também, fomos também criticados. Assim também é o nosso ser espiritual, a nossa alma. Nós saímos da forma da mão divina, simples e ignorantes, e ganhamos o universo de presente para adquirir as experiências. Assim também é a nossa vida material aqui, a natureza nos ensinando. Nascemos simples e ignorantes, não sabemos falar, não sabemos andar, né? Mal a gente sabe chorar, porque a gente aprendeu que se chorar ganha mamar, né? E troca bonitinho, fica ali todo arrumadinho, cheirosinho, né? Então as crianças, pelo instinto, já estabelece essa possibilidade, mas não tem experiência, não tem muitos saberes, né? Por isso é importante o jovem que quer aprender bastante a beirar-se das pessoas mais velhas, mais experientes, e observar como essas pessoas vivem, e a fala, o fazer dessas pessoas nos ensina bastante. É muito recomendado olhar para os mais velhos e aprender com eles. Então, assim também é o nosso espírito, que vai caminhando, que vai experienciando, que vai olhando aqueles que estão na nossa frente, que já viveram mais, né? Deus nos outorgou Jesus, nosso irmão mais velho, aquele que já viveu mais, desceu nas furnas da consciência humana para nos resgatar, para servir de exemplo, para que a gente olhe, para que a gente observe, para que a gente copie, que viva, né, a vida que ele viveu, perdoando e estimulando uns aos outros. O Evangelho é todo estímulo. Se alguém pregar o Evangelho em nome de Jesus, um Evangelho depressivo, que não tem jeito, que esse mundo não tem jeito, ele não vem do Espírito Divino. Jesus sempre era ativo, o Evangelho sempre é de esperança, se não é agora, é amanhã, é daqui a pouco, nós vamos receber aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos. Então, esse mal que nos puxa para baixo, que nos deprime, que nos diminui, ele advém da nossa imperfeição moral, intelectual, porque nós não sabemos quase nada da vida. Nós somos uns pseudos sábios. Quando aprendemos uma liçãozinha, a gente já quer passar por cima dos outros, por conta de não desenvolver uma das leis divinas, que é a humildade, né? E a gente vai se sujando, se descendo pelo precipício do ódio, do rancor, da maldade, e aí o nosso espírito, como a natureza nossa é divina, vai contrário ao progresso nosso, nós nos deprimimos, ou seja, há uma diminuição de força em nós, e com isso nós atraímos outras mentes também na mesma condição, porque nós estamos interligados uns com os outros, tanto nós do corpo, tudo que vocês fazem, ou tudo que eu faço, nós sentimos, repercute em tudo na natureza, e também
os desencarnados. Tudo que eles fazem, tudo que eles sentem, repercute também em nós. E como nós sintonizamos uns com os outros, pela aparência nossa, pelo que nós cultuamos nos sentimentos e pensamentos. Então, para nos livrar da tristeza, do rancor, do ódio, é preciso que observemos Jesus, a sua vida, as suas colocações, como ele fazia quando estava espreitado, quando era ali testado pelos fariseus, pelos próprios judeus, encurralados, e quantos de nós caímos nessas redes, no meio dos parentes, dos amigos, nos encurralando, e a gente ainda não sabe sair bem como ele saía. Uma passagem muito extraordinária é quando iam apedrejar aquela mulher pecadora, e que perguntaram, chamaram ele, para teste mesmo ali, para ver o que ele ia fazer, porque se ele mandasse apedrejar, ele estaria indo contrário às suas pregações, que era de perdão. E se ele não mandasse apedrejar, estava sendo contrário à lei vigente, e aí ia ser mais um motivo para a condenação deles, que eles tanto queriam tirar ele de circulação, pois ele estava fazendo um movimento proativo nas mentes das pessoas, uma revolução silenciosa nas almas, mostrando que Deus é infinita misericórdia, bondade, justiça, Por isso nós somos o que somos, por conta da justiça, Porque seria injusto a gente ser um espírito imperfeito, não ter sabedoria, não ter bondade e nem plenitude, e a gente gozar de todas as bênçãos divinas, enquanto que aqueles que esforçaram, que trabalharam para as conquistas eternas, passaram pelo crivo do sofrimento, das tristezas, da decepção, do erro, porque fazer implica em errar. Só não erra quem não faz, quem vai fazer qualquer movimento. Na nossa categoria de espíritos ainda, estamos sujeitos a erros, e nós não devemos nos ater aos erros, levantar e fazer de novo, até acertar, tantas vezes forem necessárias. Então Jesus, ele sempre está nos convidando ao recomeço, a olhar para ele, a ir até ele, quando ele diz: vinde a mim todos vós. Então naquele dia, quando apertaram ele, ele teve uma saída sábia, foi lá nas nossas consciências: atira a primeira pedra aquele que não tem nenhum erro, nenhum pecado. Então começou os mais velhos sair, depois os mais novos, porque todos nós estamos carregados de erros, e de, entre aspas, pecados. E ele, conhecendo as nossas consciências, nos traz a lembrança dessas coisas que está em nós, para que nós possamos reconhecer o outro também. O outro também, como eu, é um aprendiz, é alguém que está buscando a plenitude, que está brigando pela paz, E nós que conhecemos o Consolador nesta encarnação, talvez conhecemos no mundo espiritual, a maioria de nós, tivemos alguns cursos básicos a respeito do Espiritismo, porque o Espiritismo não é da terra, ele foi trazido para a terra, não é doutrina dos homens, é doutrina dos espíritos, fora do corpo físico, que vem nos ensinar para que a gente saia dessa encarnação um pouco melhor do que nós saímos do mundo espiritual. A hora que nós voltar para lá, a gente esteja com alguns deveres cumpridos em nossas vidas. E assim, nós trazemos em nossa consciência eterna, que é cravado os ensinamentos que recebemos no mundo espiritual, para exercitar aqui, de contato com a dificuldade, com o convívio, com o relacionamento, porque viver é fácil,
Conviver é que é difícil. Conviver conosco mesmo, com as nossas imperfeições, com o outro, com as imperfeições dele, geralmente muito parecidas com as nossas, por isso nós não toleramos, porque nós estamos numa luta constante para combater o bom combate que Paulo diz, de vencer a nós mesmos, vencer esse homem velho, ainda muito animalizado, muito materializado, muito agarrado às coisas materiais, e chegou a época de fazer um processo fundamental para o Espírito eterno, viver o que somos. Somos espíritos eternos, criados por Deus, simples, mas que atingiremos uma sabedoria muito elevada, como o Cristo que nós conhecemos, que desceu na terra, é tão parecido com Deus, com o Criador, que ele disse: eu e o Pai somos um. A sintonia, a sabedoria e a bondade está tão elevada num espírito que já adquiriu o posto de um espírito crístico, que ele, para nós, é um verdadeiro Deus, é o representante daquilo que nós não podemos compreender ainda, porque nós não compreendemos o que é Deus. Nós compreendemos o que é Deus olhando para Jesus. É por isso que às vezes muitos de nós, irmãos de outras escolas religiosas, confundem a personalidade espiritual do Cristo, do Jesus, com Deus, com o próprio Deus, dizendo que Jesus é Deus que nasceu entre os homens. Na verdade, Jesus é um irmão nosso, filho de Deus, como ele mesmo sempre declarava, chamando Deus de o Pai nosso, Pai de todos nós. Então, para vencermos a melancolia, para vencermos a depressão, é necessário e fundamental o exercício do perdão, para que nós possamos, assim, recomeçar, revigorados pelas instruções do nosso anjo da guarda, pelos bons espíritos, e também para uma possibilidade de ajudar aqueles que caminham conosco, dando bons exemplos para os filhos, para os netos, né? É uma grande escola, viver uma vida ali em abundância, de alegria, não escondendo as dificuldades para aqueles que caminham conosco, mas sempre positivo, ativo no trabalho do bem. E esse trabalho do bem começa em favor de nós mesmos. Todo o bem que eu faço é para mim mesmo que eu estou fazendo. Então, nós vamos ler aqui algumas passagens que esse autor desse livro Depressão, Isaías Claro, nos traz, dizendo para as nossas almas. Ele diz assim: ó alma irmã. Aí ele vai dizer: Deus ama você e vem lhe proporcionando muitas alternativas de recuperação íntima. Cada minuto que passa, cada novo dia, cada nova experiência representam excelentes perspectivas de refazimento e de reconstrução. Então nós ignoramos a bondade de Deus por falta de olhar, ou por falta de capacidade de olhar. Cada dia que nasce, cada segundo que acontece, é um presente de Deus para nós recomeçar, para a gente não ficar atolado no passado, no erro, a tirar do erro experiência, não ficar vivendo o erro como remoendo ou ressentindo aquele erro que nós às vezes causamos prejuízos para nós e para a sociedade, para algum irmão nosso, mas nós vivermos lá ressentindo tudo aquilo só vai nos atrapalhar, não vai ajudar em nada. O negócio é fazer diferente, né? Sem palavras às vezes, silenciosamente fazer diferente, e às vezes vai acontecer da gente errar de novo,
mas nunca desistir, porque cada dia, cada minuto é um presente divino na nossa vida. O orgulho, atribuindo-se valor exagerado, tem maior o orgulhoso atribuindo-se maior valor exagerado, tem maior dificuldade de administrar o próprio fracasso, perdendo a oportunidade de aprender e melhorar com ele. Então nós vamos aprender muito com os nossos fracassos. Nenhum cientista, nenhum homem não fracassou aqui na Terra. Não foi um fracassado, a não ser aquele que Deus nos enviou como guia seguro para as nossas almas. Deus perdoa dando-lhe tempo e concedendo-lhes oportunidades e meio para os resgates. Então nós temos oportunidade e meio para o resgate, para a libertação. Então nós seremos libertados quando nós pegar essa oportunidade através do meio e fazer o resgate. Em sua justiça perfeita, Deus não poderia isentar-nos graciosamente das responsabilidades consequentes de nossas faltas. No entanto, em sua misericórdia e amor, cria mecanismos e ensejo à reparação e reajuste. Ao invés de condenar-nos ao fogo do inferno eternamente, pela reencarnação e pelas expiação e reparação Deus estabelece a nós os meios de alcançarmos a tranquilidade perdida pela conduta equivocada. O Espírito Emmanuel, o iluminado Espírito Emmanuel, diz que a reencarnação é o verdadeiro perdão de Deus. E essa lei, tão ignorada, tão combatida pela maioria dos humanos, não aceita pela maioria absoluta, por falta de observar, de compreender, de estudar, é o mecanismo principal de Deus nos ofertar novas oportunidades. Nova existência, neste planeta ou em qualquer lugar que Deus nos plantar, é o perdão de Deus. É Deus dizendo: eu te perdoo, recomece de novo, faça de novo as mesmas lições até acertar. Procure examinar a própria consciência, a gente fazer um exercício de examinação diária dos nossos feitos e dos nossos pensamentos e sentimentos. É fundamental a gente fazer isso todos os dias. 5 minutos, 10 minutos, a gente observar: nossa, mas eu, de novo, né? Ai, graças a Deus, aconteceu o mesmo fato e hoje eu fiz diferente e estou feliz. Que a gente também já acerta algumas coisas, a gente já supera alguns fracassos. Fazer isso com sinceridade e serenidade. Sinceridade, não ficar maquiando, e serenidade, objetivando essa observação em nós. Não oculte aos próprios olhos a falta cometida. Evite aplaudir o gesto equivocado, explicando em demasia e justificando indefinidamente. Às vezes, quando nós erramos, a gente fica justificando aquilo um tempão. Então, o benfeitor, o amigo, pede para nós a gente não ficar aplaudindo esses gestos equivocados. Não, eu errei porque eu sou assim, então vou continuar errando e tal, né? E ficando explicando em demasia por que errou. Se elaborar alguma circunstância atenuante em seu favor, melhor. Ela o auxiliará oportunamente. Com circunstâncias atenuantes ou sem ela, todavia, a recomendação é a de seguir adiante. Nunca de parar ou de desistir. Aqui nós estamos falando para as nossas almas, para todos que estão nos escutando. Nunca desista. Sempre vai ter uma mão amiga a nos ajudar, a nos inspirar, a superar. Confiar em Deus, mas confiar também em nós. É fundamental a gente desenvolver uma autoconfiança, porque nós já vencemos tantas coisas. A gente fica muito apegado às coisas ruins que já aconteceu na nossa vida, vivendo
e revivendo. Nossa, mas por que essa lição sempre repete? Um irmão traz, depois vem um irmão de fora que não está, traz aquela mesma lição. É para fixar em nós o aprendizado, para que a gente possa estabelecer uma força, uma diretriz, para que a gente possa vencer aquela dificuldade que a gente tem. E perdoar é um ato de muita coragem e de muita benevolência, principalmente com a gente mesmo. E perdoar-se é muito mais. É dizer-me, eu me amo, porque Deus me ama. É dizer, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Já dizia o salmista Davi, há muitos e muitos anos. Espíritos, irmãos nossos, já trazia força e encorajamento, mesmo vivendo a melancolia, a depressão, como o próprio salmista viveu, depressivo muitas vezes. Nós também ficamos tristes, ficamos depressivos com a perca de um ente querido, pela uma perca financeira, por uma separação, qualquer ato que nos constrange, que fere o nosso orgulho, a gente fica triste, mas não devemos viver em tristeza. Somos alegrias, somos luzes, porque somos filhos de Deus. Somos amor, paz e tranquilidade. E no final deste capítulo, a respeito de perdoar, ele faz uma convocação, um sentimento que nós vamos fazer a leitura dessa passagem como uma rogativa a Deus para o encerramento desta noite, das lições dessa noite. Ele diz assim: alma querida, diga então, autoajudando-se. Então nós agora vamos dizer: Deus me ama intensamente, a vida me ama intensamente, eu também me amo intensamente, e dominado por este grande amor, levantar-me-ei de onde me encontro e buscarei a escalada ascensional, a fim de progredir na direção em que devo. Eu me perdoo e me concedo nova oportunidade. Com humildade, suportarei as consequências das minhas faltas pretéritas, mas não me permitirei deixar dominar pelo remorso estéril que somente perturba e não auxilia. Trabalharei minha alma de modo a fortalecê-la para o futuro, evitando a repetição dos erros e dos acidentes. Estou destinado à perfeição, ao progresso, à alegria, à paz, e sinto que estas bênçãos me invadem e me planificam à medida em que me oriento pela reta conduta. Então, fica aqui, essa verdadeira prece, esse desejo, esses anseios das nossas almas, de conhecer o amor de Deus que está em nós, porque Jesus nos afirmava que Deus está, ele dizia, o Pai está em mim, como eu estou no Pai. E como Jesus é o nosso exemplo, então nós todos podemos dizer: Deus está em mim e eu estou em Deus o tempo todo. Mesmo naquelas horas mais difíceis, se a gente observar, a gente vai sentir a presença amorosa de Deus em nossas vidas, possibilitando-nos muita força para que nós possamos lutar contra a tristeza, contra o remorso estéril, que não nos leva a nada, só a decadência, só nos atrasa na vida evolutiva. Que Deus e Jesus, nosso Mestre, continue a nos abençoar e iluminar, para que nós possamos caminhar com Ele mais seguros e mais felizes. Muita paz a todos.